Você anseia por tranquilidade e autoconhecimento? Aqui é o lugar certo para você, onde mergulhamos nas águas profundas da sabedoria de Yogananda. Inscreva-se para descobrir técnicas e ensinamentos que transformarão a sua vida. Você está preparado para encontrar a paz interior? Estas sementes de afirmações deverão ser semeadas na terra da paz supraconsciente e regadas pela tua fé e concentração, as quais criarão as vibrações internas ativas que promoverão a germinação das sementes. Numerosos são os processos envolvidos entre a semeadura da semente da afirmação e a obtenção de seus frutos. A fim de que se produzam os resultados desejados, todas as condições necessárias para seu desenvolvimento deverão ser cumpridas. A semente da afirmação deve ser uma semente em bom estado. Quer dizer, deve estar livre dos defeitos da dúvida, da inquietude e da falta de atenção. Se deverá semeá-la na mente e no coração de forma concentrada, serena e devota. E se deverá regá-la com uma repetição sempre fresca e profunda e com uma fé ilimitada. Evite sempre a repetição mecânica. A isto se refere o mandado bíblico: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Afirmações devem ser repetidas de forma firme, intensa e sincera, até que se alcance um poder tal que uma ordem mental, uma poderosa instância interior, baste para modificar as células corporais e para exigir da alma que opere milagres. Recordemos novamente que as afirmações devem ser repetidas em voz alta, com a entonação apropriada, baixando logo o tom da voz até acabar em sussurro. Porém, recorde-se acima de tudo que a prática deverá ser feita com concentração e devoção. Desta forma, por meio da própria convicção, com respeito à eficácia e à verdade das afirmações, os pensamentos são conduzidos desde o sentido auditivo até o entendimento da mente consciente. Daí a mente subconsciente ou automática e desta a mente supraconsciente. Os que crerem serão curados por meio da prática destas afirmações. As 5 etapas a seguir na repetição das afirmações são: repetição consciente em voz alta, repetição em sussurro, repetição mental, repetição subconsciente e repetição supraconsciente. A repetição subconsciente torna-se ininterrupta e automática, quando as profundas vibrações internas das afirmações se transformam em realização, implantando-se nas mentes consciente, subconsciente e supraconsciente. Então se chegou à prática da afirmação supraconsciente. O cantar supraconsciente consiste em manter a atenção fixa ininterruptamente na verdadeira vibração cósmica e não em um som imaginário. À medida que se passa de uma etapa para outra na prática das afirmações, a atitude mental deverá mudar paralelamente, interiorizando-se e concentrando-se cada vez mais. A meta consiste em que tanto a pessoa que pratica a afirmação, como o processo da prática mesma e a afirmação em si, cheguem a identificar-se em uma só entidade indissolúvel. A mente deverá alcançar o mais profundo estado de concentração em forma consciente, sem entrar em torpor, divagação mental ou sonolência. Um estado em que a atenção se encontre tão intensamente focalizada que todo pensamento
se submerja e se funda em um só pensamento central, qual partículas de metal atraídas por um ímã irresistível. Durante as afirmações, nas quais se aplica fundamentalmente a vontade, deverá fixar-se a atenção no ponto médio entre as sobrancelhas, quando se aplicam afirmações do tipo intelectual. O centro da concentração deverá ser o bulbo raquiano. E nas afirmações de fervor, a concentração deverá focalizar o coração. Conforme a ocasião, o homem habitualmente fixa sua mente de forma automática em alguma dessas regiões fisiológicas. Nos estados emocionais, por exemplo, se concentra no centro cardíaco, com exclusão de todo o resto do corpo. Por meio da prática das afirmações, se consegue o poder de dirigir a atenção de forma consciente às fontes vitais da vontade, do pensamento e do sentimento. A fé absoluta e inquebrantável em Deus constitui o supremo método de cura instantânea e o mais sublime e produtivo dos deveres humanos consiste em realizar um constante esforço por despertar uma fé semelhante. Ao aplicar as afirmações contidas aqui, tanto o devoto individualmente como o dirigente de um grupo podem ler a afirmação completa sem nenhuma interrupção, ou deter-se e repetir algumas frases toda vez que assim o desejarem. Eis alguns exemplos de afirmações gerais. Em cada altar do pensamento, da vontade, do sentimento, moras tu. Tu és todo sentimento, toda vontade, todo pensamento. És tu quem os guia. Permite-os seguirem a ti. Permite-os seguir-te. Permite que sejam assim como tu és. No templo da minha consciência, a luz, tua luz morava, e eu não a via, mas hoje a vejo. O templo está iluminado, o templo está são, unificado. Sonhando enquanto dormia, acreditava que o templo se havia quebrado, minado pelo medo, pela ansiedade, pela minha ignorância. Minado pelo medo, pela ansiedade, pela minha ignorância. Minado pelo medo, pela ansiedade e pela minha ignorância. Sonhando enquanto dormia, acreditei que o templo se havia quebrado. Tu me despertaste hoje. Tu me despertaste. Teu templo está são hoje. Teu templo está curado. Anseio adorar-te, na estrela, no coração, na célula do corpo, amo a ti, te amo, brinco contigo no elétron. Anseio adorar-te em corpo, estrela e constelação, estás em tudo, te adoro em tudo. Celestial vontade divina, convertida em minha vontade humana, brilha em mim, brilha em mim. Brilha em mim a tua vontade, brilha em mim a tua vontade. Eu desejarei e decidirei, agirei e me disciplinarei, não guiado pelo ego, mas sim por ti, por ti. Trabalharei e exercerei minha vontade, porém preenche tu a minha vontade, com tua própria vontade, com tua própria vontade.
Ó Pai, torna-nos como crianças pequenas, como crianças que são donas de Teu reino. A perfeição de Teu amor está em nós. Como Tu que és perfeito, como Tu somos perfeitos. Em corpo e mente somos sãos, como és Tu, como és Tu. Somos Teus filhos, filhos da perfeição. Tudo o que você faça deve ser feito em paz. Eis o melhor remédio para o seu corpo, sua mente e sua alma. Eis a maneira mais sublime de viver. Tu estás em tudo, e onde quer que estejas, ali está a perfeição. Tu habitas no altar de cada célula. Tu habitas todas as células de meu corpo, e elas estão sadias e perfeitas, sadias e perfeitas. Faz-me sentir que Tu está em todas as minhas células, em todas elas. Faz-me sentir que Tu está em cada uma de minhas células e em todas elas. O propósito da vida humana é encontrar Deus. Essa é a única razão da nossa existência. Emprego, amigos, interesses materiais, tais coisas não importam por si mesmas. Nunca poderão lhe dar a verdadeira felicidade pela simples razão de que nenhuma é completa. Só Deus abrange tudo. Por isso, disse Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o doador de todos os dons e receberá dele até os bens menores. A alegria é um aspecto da divindade. A alegria divina é como milhões de alegrias terrenas enfeitadas em uma. Procurar a felicidade humana é como pedir uma vela quando se está à luz do sol. A alegria divina nos rodeia eternamente, mas as pessoas olham para as coisas julgando que elas lhes assegurarão a bem-aventurança. O máximo que conseguem é o alívio das dores emocionais e físicas. A alegria divina, porém, é a realidade fulgurante diante dela. As alegrias terrenas não passam de sombras. Portanto, orem assim a Deus. Meu infinitamente amado, bem sei que estás mais perto que estas palavras com as quais oro. Estás mais perto até que meus pensamentos mais imediatos. Para além de todos os meus sentimentos e requests, possa eu perceber teus cuidados para comigo e teu amor. Para além da minha percepção, possa eu ser amparado e guiado por tua consciência. Para além do meu amor por ti, que eu me torne ainda mais ciente do teu afeto. Se você orar sempre a Ele dessa maneira, com toda a sinceridade, sentirá sua presença, subitamente como uma intensa alegria no seu coração. E nesse assomo de júbilo saberá que Ele está a seu lado e lhe pertence. O verdadeiro propósito da vida é encontrar Deus. As tentações do mundo lhe foram dadas para ajudar você a aprimorar o seu discernimento. Você prefere os prazeres dos sentidos ou Deus? Os prazeres parecem sedutores a princípio, mas se você os preferir, cedo ou tarde se verá metido em confusões e dificuldades sem fim. A perda da saúde, da paz de espírito e da felicidade é o quinhão daquele que sucumbe à atração dos prazeres sensuais. A alegria infinita, por outro lado, será sua tão logo você conheça a Deus. Todo ser humano terá um dia de aprender essa grande lição de vida.
O sofrimento nos recorda que esse mundo não é o nosso lar. Se fosse perfeito para nós, quantas pessoas se disporiam a procurar outro melhor? Mesmo sendo tudo tão precário como é, note quão poucas pessoas buscam Deus. De 1000, disse Krishna, talvez uma. A lei da vida é essa. Quanto menos vivemos em harmonia com a verdade interior, mais sofremos. E quanto mais vivemos em harmonia com a verdade interior, mais experimentamos a felicidade que nunca morre. Portanto, nada pode nos afetar, ainda que nosso corpo se consuma na doença e as pessoas nos ridicularizem, nos persigam. Por entre os caprichos da vida, permaneça sempre reverentemente centrados no eu interior. Afasta-te, conclama Krishna, do meu oceano de dores e misérias. Com Deus a vida é um festim de alegrias, mas sem Ele é um antro de tribulações, penas e desapontamentos. A meditação profunda mantém a consciência presa a Deus. Quando não meditamos, nossa consciência se apega aos sentidos. Se você não está meditando, mas ainda assim se percebe próximo de Deus o tempo todo, continua gozando o pleno benefício de sua meditação mais recente. Se consegue preservar a alegria e o entusiasmo da meditação ao longo do dia, ainda está meditando. Não se acha, pois, preso aos sentidos. Quando pode sentir Deus na carne, tanto quanto na meditação, há plenitude. Tal é a experiência dos devotos que seguem o caminho da meditação. Os devotos se libertam, cumprem rigorosamente seus deveres, mas não se aferram a eles. Às vezes, uma alma antecipa o júbilo da meditação e se põe à procura de Deus noite e dia. E mesmo que Deus não responda, ela persiste até encontrá-lo. Temos de nos esforçar para alcançar o infinito e nos esforçar de maneira correta. Ninguém pode nos dar a autorrealização. Precisamos trabalhar por isso. Nenhum mestre espiritual nos garantirá a salvação a menos que nós mesmos lutemos por ela. Alegria e Deus são uma coisa só. A alegria é a cura que desejamos primeiro. A cura da ignorância da alma. Um dia você terá de entregar seu corpo ao pó, sendo conveniente, pois pensar no espírito desde já. As afirmações são melhores que as formas usuais de prece. Não peça favores a Deus. Ele não infringirá nenhuma lei do universo só porque você lhe pediu para fazê-lo. Entretanto, se você reivindicar seu direito de nascença como filho de Deus, ele o ouvirá. Uma prece enfadonha, com palavras e mais palavras, não significa absolutamente nada, a não ser divagação mental. Quando fazemos uma afirmação, porém, dizemos e sentimos com toda intensidade aquilo que está por trás das palavras. Então o pensamento atinge o âmago da mente consciente, passa a subconsciente e sobe para a supraconsciente. Uma vez na supraconsciência, o pensamento se manifesta. Sempre faça afirmações com inteligência e devoção, até que seu pensamento passe lucidamente pela mente subconsciente e atinja a supraconsciente. A maior cura que você pode pedir é a da ignorância, de modo que não regrida nunca ao velho modo de ser. Seu melhor e mais cobiçado prêmio na vida é a constatação de uma felicidade infindável, a que chamamos paz ou bem-aventurança. Se alguém perder um diamante e tentar satisfazer-se com cacos de vidro que brilhem à luz do sol, ficará desiludido. Não achará diamantes em meio a estilhaços de vidro. Estará procurando no lugar errado e não será feliz até chegar onde verdadeiramente se encontra o diamante. Da mesma maneira, a alma procura encontrar a felicidade
no brilho momentâneo dos prazeres sensuais. Mas quando se farta, torna-se enfastiada e busca a paz e alegria em si mesma. É insensato esperar a felicidade autêntica das coisas materiais, pois elas não podem dá-la. No entanto, milhões de pessoas sucumbem de coração partido na vã tentativa de encontrar, em coisas materiais, o consolo que só Deus pode conceder. Ficamos gratos por sua presença hoje. Compartilhe seus insights nos comentários abaixo e espalhe a energia positiva compartilhando esse vídeo. Antes de partir, confira a próxima sugestão de vídeo que pode aprofundar ainda mais a sua jornada interior.